com a palestra O Lugar do Professor na construção do projeto de educação em Natal. Boa tarde. Vai ser um pouco difícil, Walter, conseguir acalmar vocês. Mas eu espero que ele consiga, e tenho certeza que ele conseguirá, porque é uma pessoa que sabe conversar, que conhece os nossos problemas, as nossas angústias como professor. Walter, apesar de dispensar uma apresentação, Walter é doutor em educação, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem uma larga experiência na educação. Eu me lembro de Walter, ainda quando Walter começou na escola de Djalma Maranhão, e talvez você não lembre, mas uma das vezes você foi na minha casa com Inelva e fazer um regimento, toda a parte teórica do colegiado em que se transformou a escola de Djalma Maranhão. Então, quando eu perguntei a Walter, quando o Walter chegou, eu perguntei: o que é que você quer que eu diga sobre o seu currículo? E ele disse: diga que eu sou professor, pai de Arthur e Túlio e esposo de Rosana. Então, este é o nosso Walter. O tema de hoje para a fala de Walter é o lugar do professor na construção do projeto de educação em Natal. Então, todos nós, em algum momento, se perguntam o que é ser professor, o que é que eu estou fazendo. Então, nós esperamos que hoje Walter nos dê um caminho, uma resposta. Olha só a responsabilidade, né, Walter? Muito obrigada a vocês, aproveitem bastante e curtam e aproveitem essa jornada. Obrigado. Alô? Bom, não é um disparo, viu? Só algumas coisas que eu vou estar trabalhando aqui junto com vocês. Primeiro, eu quero desejar a todos uma boa tarde. É sempre muito bacana me encontrar com essa categoria. Todas as vezes que eu tenho essa tarefa de me encontrar e espalhar algumas palavras e semear algumas ideias, eu sempre fico sentindo dentro de minhas palavras se atropelando um pouco, porque essa categoria eu fui professor 10 anos, né? Quase 10 anos, 9 anos e alguns meses. Então eu convivi e sinto como parte de mim. Então eu espero que as coisas que sejam ditas possam de algum modo contribuir para que possam reorganizar algumas ideias. E quero agradecer também a Jubilei e a Denise, ao grupo todo que organizou, a Genata, que nós nos encontramos para conversar um pouco sobre como nesse espaço, como nesse momento em que nós nos encontramos, como desenvolver esse espalhar palavras, esse semear ideias, né? Então, não é possível falarmos de educação sem lembrarmos de que eu não posso esquecer as outras formas da natureza e também compreender a educação talvez como uma educação como prática da liberdade. Então, por isso, aquela imagem lá está. Só que ele não está só, ele está com o mar, está com a nuvem, ele está com os outros elementos e talvez alguém esteja à beira-mar olhando. Então, não somos sozinhos, tá certo? E depois não somos só gente, nós somos um fluxo de vida nesse mundo, né? Então eu vou desenvolver um pouquinho mais essas ideias. Tem duas coisas importantes. A primeira delas você pode me ajudar aqui? Se eu só acender essa vela.
Isso aqui se chama segurar a vela, né? Primeira ideia para a gente pensar o lugar do educador na construção do projeto de educação de Natal. Nós temos aqui uma vela acesa e temos uma chama. Não tínhamos a chama antes. Então, quando se acende a chama e se põe a mão próxima, sente-se um calor, percebe-se que tem forma, percebe-se que tem cor, aquece, estar aí. É uma ânima. E algo que parece estar tão aqui, um sopro, apaga. E um estudante lá no bairro de Gramoré me perguntou: para onde vai o fogo? E eu confesso a vocês que até hoje eu não sei responder. Aquilo que estava diante de mim, que aquecia e com o sopro some da minha visão. E a pergunta do estudante foi: para onde foi o fogo? Então isso para mim é algo importante. Essa ânima, essa leveza, esse algo que nos habita e nos faz ser o que nós somos. E isso que parece tão forte, parece tão, e com um sopro se desfaz. Em certa medida somos nós, fenômeno humano, né? A outra coisa é que eu não posso, se eu tiver suco de caju e quero tomar suco de quê? De acerola, eu não posso ficar com todo o meu suco de caju. Não tem como tomar acerola. Esvaziar. Quando eu fui para o Oriente, morar com eles um ano, eu enchi minha mala de livros. Depois eu tirei todos os livros da mala, que eu disse esvaziar. O que eu mais preciso é de mim mesmo. Eu preciso do meu corpo, porque o corpo não é algo que está diante de mim. O corpo é o que me sustenta. E até hoje fico pensando sobre isso. O corpo é o que me sustenta. Eu preciso do meu corpo. E eu preciso ter a capacidade de esvaziar de vez em quando para poder reorganizar-me com o mundo. Então isso é outra coisa importante. E a outra é que se eu pego esse copo e solto ele, não quebrou, poderia ter quebrado. Isso me diz que esse copo me mostra que o tempo não volta. Porque se esse copo tivesse todo estilhaçado lá, ele não voltaria sozinho ao instante em que eu soltei o copo. O copo não volta. Nós somos então insustentáveis levezas, nós somos então cheios, mas temos a capacidade de esvaziar, e nós precisamos estar sempre lembrando de que o instante em que vivo não retorna mais. Então, com essas ideias, a gente pode ir avançando aqui. Aí, tá bom? Para o nosso tema: o lugar do professor na construção do projeto de educação em Natal. Essa é uma pergunta que eu me faço também, porque eu sou professor, tá certo? Eu acho engraçado que tem gente, alguns amigos e algumas pessoas que chegam no hotel ou qualquer lugar, profissão aí, professor universitário. Nunca senti a necessidade de dizer professor doutor ou professor universitário. Sempre respondo professor. Porque para mim, quem está no CMEI é professor. Quem está dando aula no doutorado é professor. Então nós somos uma profissão. E essa profissão é estratégica. Essa profissão é importante. E o lugar que nós estamos ocupando, muitas vezes desconsideramos como é estratégico, como é importante esse lugar que nós estamos. Pois bem, aí eu vou aqui continuar com o grande mineiro de Corpsburgo, né? Guimarães Rosa. E aí eu acho bonito quando ele diz: a senhora me veja.
Vamos tratar de educação em uma cidade real. Isso aqui quem disse fui eu. O que ele diz está embaixo. Porque ele diz assim: uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra é lidar com um país de pessoas de carne e sangue, de mil e tantas misérias. Tanta gente dá susto de saber e nenhum se sossega. Todos nascendo, crescendo, se casando, querendo colocação de emprego, comida, saúde, riqueza, ser importante, querendo chuva e negócio bom. Gente, isso aqui para mim é de uma importância enorme, porque para mim nós não podemos mais ficar conversando sobre coisas idealizadas. Nós precisamos falar de gente concreta, real, que está nascendo, que está morrendo, que está adoecendo, que quer emprego. E aí, aqui em Natal, quando Túlio nasceu, o meu filho está com 11 meses, eu fui saber quantas crianças tinham nascido. 30 no mesmo dia. Aí eu perguntei na Promater quantas crianças por mês. 300 em média, só Promater. Aí eu fui na Januário 5, na época, aquela crise toda que a cidade vivia, 1.100 pessoas nascendo por mês. 1.400 pessoas nascendo em Natal por mês. Índice de mortalidade quase zero, baixíssimo. Imaginem, todos os meses 1.400 pessoas sendo paridas para a nossa cidade. E aí, quando a gente foi tirar o carro, na concessionária na Roberto Freire, tinha 20 carros para ser entregues. E aí eu perguntei para o cara qual era a média de entrega de carro zero por mês. Só em uma concessionária, 2.000 carros. É de Natal que nós estamos falando. É de Natal com 1.300 pessoas nascendo por mês. É de Natal com 2.000 carros zero entrando na rua por mês. É de Natal que é uma cidade que as pessoas querem ter o direito de ser. Então a gente está falando dessa cidade, é desse lugar, tá certo? E falando dessa cidade e desse lugar, nós temos então 5 referências que eu vou tentar abordar dentro desse tempo que tem, e também eu gostaria de ouvi-los, de dialogar um pouquinho o que é que vocês pensam sobre as coisas que eu estou falando. Tem uma passagem muito bonita de Guimarães Rosa que ele diz assim: eu falo, o Senhor escuta, pensa e repensa, depois rediz, então me ajuda. Entende? Então é esse negócio, eu falo, você pensa, repensa, rediz, então me ajuda. E é dentro disso que nós vamos estar conversando, tá certo? Porque eu estou aqui com o auditório de intelectuais dessa cidade. Eu nunca vou abandonar a ideia de que o professor é um intelectual, né? E ele precisa exercer cada vez mais essa intelectualidade. Então são esses tópicos aí. Primeiro tópico, o fenômeno humano. Fenômeno é do grego fenômeno, que é aquilo que aparece. E aquilo que aparece nem sempre é. Porque se observarmos o Sol nascendo, então a gente vai dizer que é o Sol que circunda a Terra, porque é o que os nossos olhos registram. Mas nós já sabemos que não é. Então fenômeno de fenômeno é o que aparece. Mas aquilo que aparece nem sempre é. Por isso o estudo, por isso a pesquisa, para a gente identificar melhor. O fenômeno humano. Como educar se esquecemos que somos gente? Tem uma coisa que eu queria trazer para vocês. Tudo que eu estiver falando, estejam certos que eu estou dizendo, né? Como diz Gonzaguinha. E saibam que eu estou dizendo com o mais profundo respeito e carinho por toda a categoria. Mas tem uma coisa que tem me assustado um pouco, que é o esquecimento de que somos gente. E aí tem um filósofo muito bacana que é Heidegger, que em seu tempo ele vai dizer, olha só o que é que ele diz, como isso tem a ver com a vida da gente. Vivemos o momento da miséria extrema, pois tendo esquecido o ser, esquecemos que esquecemos, e esquecidos de si e do outro, resta-nos só o tédio e o desespero. E quantos de nós já não pensou em deixar de viver, entende? Quantos de nós às vezes dá uma agonia danada? Eu mesmo lá em casa essa semana, eu fiquei agoniado, eu digo, eu queria ser filho. Porque ser pai é muito difícil. Ser adulto é muito difícil. Como é bom ser filho. Né? Você chega em casa, não tem lá grandes coisas para dar conta. No máximo a gente pergunta pela comida e algumas coisas mais, mas
Ser pai, ser mãe, ser adulto, ou seu filho que cuida também. Quem cuida da casa, né? Não é fácil. Então, ser gente é buscar dar sentido a uma jornada enraizada na incerteza do viver, porque vou morrer, e na incerteza de um mundo humano, me engrado para me proteger do outro. Cada vez mais, gente, isso tem a ver conosco, educadores, nós estamos pondo grades, estamos pondo fios, estamos pondo tudo isso. Para que nós estamos pondo tudo isso? Para nos protegermos do outro, né? Que é parte de nós. Então tem me incomodado profundamente o esquecimento de que somos gente, e essa relação que nós estabelecemos, que são dois aspectos: a incerteza do viver, porque nós vamos morrer, nós temos certeza que vamos morrer. E tem uma coisa que eu sempre falo, vocês já me ouviram dizer, eu vou repetir. Edgar Morin trabalha muito isso, a suportável realidade. Muita gente aqui estudou o texto já. Ele diz, como é que ele diz? Aí eu acrescentei algumas coisas que é mais ou menos assim: eu não pedi para nascer, por ter nascido, fui condenado à morte, sem direito de defesa, e eu vou viver sem saber como nem quando eu vou morrer. E isso para mim é uma tragédia humana. Eu não sei como nem quando eu vou morrer, mas eu sei que eu vou morrer. E eu não pedi para nascer, e por ter nascido, fui condenado à morte sem direito de defesa. Nem Michael Jackson, nem Walt Disney, ninguém escapa. Todos estão sentenciados. E aí, a outra coisa do fenômeno humano é essa incerteza de um mundo humano. Porque eu tenho uma experiência de morar dentro de um condomínio fechado, que eu fui agora. Eu morava numa rua fechada, morei em rua. E é incrível como lá dentro eu fico observando: as crianças pegam as bicicletas, deixam soltas, não tem problema, porque ninguém vai pegar a bicicleta dela, tem segurança, tudo que é grave, as coisas todas lá postas. E eu fico olhando: poxa, aqui a gente pode se movimentar desse jeito. E nem em todo lugar isso pode, porque os fenômenos eles ocorrem, as formas de organização são diferenciadas. Mas como então instaurar um mundo humano de relação com o outro? Uma das coisas que eu sempre digo que nos faz esquecer que somos gente é alguém que bota o som muito alto. Eu nunca vi um som alto num carro com uma música boa. Nunca ouvi. Se vocês já ouviram, é legal, bacana, mas eu nunca ouvi aqueles paredão com uma música legal, que você diga assim: poxa, pelo menos a música é bacana, não é? É isso mesmo. E alguém que bota o som alto, muito alto, é alguém que tem forma de gente, mas é preciso a gente perguntar se é gente. Porque um dos princípios de ser gente é lembrar que o outro existe. Se eu chego com o meu paredão e arregaço, como eles dizem, né? Quer dizer, estou nem aí se tem alguém com dor de cabeça, querendo dormir, qualquer coisa dessa natureza. Então, eu esqueci que os outros existem, né? Então, isso me diz que o sujeito tem forma de gente, né? Mas gente é duvidoso, né? Então, essa perspectiva, então, dessa incerteza do mundo humano, né? A sensação que eu tenho, vocês podem divergir de mim, é de que nós vivemos um mundo pré-humano. Nós ainda não encontramos o amor como uma das razões fortíssimas de estarmos na travessia do mundo. E uma das coisas tão forte quanto a morte é o amor, tá certo? E a amorosidade ainda não se entranhou na nossa espécie, né? Eu estava ouvindo o Juan Matarrua, que era o ministro de defesa do Timor-Leste. Ele disse: Sr. Walter, a guerra é tão complexa porque é um homem apontando a arma para o outro e todos dois querem ficar vivos. Realmente é complexo. Pois bem, ativamos no mundo um ritmo que tornou nosso corpo obsoleto. Quando estávamos construindo essa exposição, eu estava observando que nós temos na categoria dos professores do sistema municipal uma média de 150 atestados de afastamento para tratamento de saúde por mês. É pesado, não é não? Nós estamos adoecendo.
E aí eu estava lendo um artista russo, e o artista russo dizia o seguinte: o corpo tornou-se obsoleto. Não adianta macrobiótica, comida natural e ginástica e correr, porque o corpo não dá conta das demandas no ritmo que está estabelecido. Entendem? E a tendência da gente é adoecer. Adoecer. Não demos conta. Já está dizendo aqui que é morrer, né? Eu ainda estou em adoecer. É morrer. Pois bem, esse é um problema muito sério, sabe, gente? Quem aqui trabalha no município, geralmente trabalha no estado, ainda tem a escola particular, ainda tem um ritmo desenfreado, danado, não é? E vejam que a gente entra numa... Eu vou trabalhar a imagem do Jardim de Piranhas que eu vi, foi a coisa mais bonita. Um aguaceiro rio abaixo. Vocês já viram? Quem é do Seridó? Aquele aguaceiro arrastando tudo. Aquilo é muito bonito. Mas eu tenho uma sensação na vida que vivemos isso. Um aguaceiro rio abaixo, arrastando a gente. E a gente querendo se pegar em algum lugar, em alguma coisa, parece que não tem salvação. E a gente se sentindo se afogando dele e indo no aguaceiro rio abaixo. Então quer dizer, o tempo da gente não tem mais. E aí uma coisa para todos nós educadores, para pensarmos no nosso lugar, é que nós construímos um mundo que não existia, um mundo virtual. E os impactos desse mundo na construção de outro ritmo e outro tempo é fantástico. É muito grande. E a gente ainda ignora esses efeitos e esse impacto todo. Nós, professores da universidade, também estamos adoecendo. Estava trabalhando ontem, segunda-feira, terça, quarta-feira, lá no seminário de avaliação, nós estamos adoecendo. Imaginem vocês que a UFRN passou de 30 mil para 45 mil estudantes. E o número de professores não acompanhou o mesmo processo. Então a gente está lá soterrado, professores adoecendo, estamos no mesmo ritmo de vocês. 150 atestados e afastamento. Agora, há de se perguntar o nosso adoecimento, né? Como é que é isso mesmo? Pois bem, esquecidos de si do outro, desistimos da profissão e continuamos fazendo a máquina funcionar. Dentro do fenômeno humano, há muito a se pensar sobre gente. Para mim, nós professores trabalhamos com gente, tá certo? Tem uma coisa que eu queria lembrar a vocês. Quando eu fui professor do município, eu trabalhava no Djalma Maranhão, como bem lembrou a Denise, e eu tinha que pegar o 63, e eu pegava o 63 pendurado muitas vezes, porque tinha que ir, então eu ficava lá com meus pés e as duas mãos aqui segurando e o ônibus indo embora. Então, a condição da gente de trabalho é pesada. A gente quase não almoça, a gente engole, a gente não janta, a gente come um pastelzinho, né? E vai nesse ritmo, fazendo, se desfazendo, se refazendo e trabalhando. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que nós temos percebido, eu estava estudando Norbert Elias sobre a morte de Mozart, e a conclusão de Norbert Elias é de que Mozart não morreu, ele desistiu de viver. Então, uma coisa que eu acho interessante, quantos de nós professores, aqui e agora, nós desistimos da profissão? Entendem? Por isso que eu anotei lá, desistimos da profissão e continuamos fazendo a máquina funcionar. Nós estamos, como que muitas vezes, cumprindo o expediente. Mas aprender a docência requer muito mais do que fazer um curso na universidade. Porque eu lembro bem do primeiro dia de aula que ministrei, eu era militante do movimento estudantil, fazia o discurso que a escola tem que ser revolucionária, não sei o que, blá blá blá, falava tudo isso para todo mundo, mas quando eu entrei numa sala de aula, confesso a vocês, eu fiquei olhando para os meninos e os meninos olhando para mim, eu olhando para eles, e dentro de mim era só, e agora? O que é que eu faço? E eles esperando, e eu olhando para eles. E todos os discursos passando na minha cabeça, eu me perguntando, e agora, o que é que eu faço? Como é que se faz? Como é que se faz? E no início da minha docência, eu ficava olhando o relógio, porque eu queria que passasse logo o tempo, eu estava agoniado, eu não sabia fazer. Então como é que se faz? Mas como é que não se desiste da profissão? Porque desistir da profissão é como abdicar da vida e cumprir o ritual. E uma das coisas que tem me incomodado profundamente
é que muitas pessoas vão para a sala de aula se encontrar com alunos. E uma coisa que eu queria chamar a atenção: quando forem para a sala de aula, lembrem que são corações batendo. Vocês vão se encontrar com corações batendo, com almas, com pessoas que têm sentimentos, com gente. E então não é uma aula, é um encontro. E o encontro com gente, o princípio é sempre incerteza. Sempre incerteza. Como ministrar aula para quem não quer assistir a minha aula? Entende? Como reorganizar o planejamento se ele não vai corresponder ao que é? Como organizar isso? Então, isso tem me preocupado, e dentro da universidade também a gente tem discutido, a gente tem feito a máquina funcionar. Como desfuncionalizar a máquina e prover ela de um sentido e humanizar um pouco mais. Os lugares, escola, secretaria e Natal. Então eu gostaria de trabalhar aqui com vocês duas ideias, que é de espaço e lugar. Aqui tem muitos professores de geografia. Nós temos uma diversidade muito grande aqui, de etapas, né, no nível básico também. Então espaço, o que eu venho pensando e construindo, é o que está fora de mim e comigo se relaciona. Professores de geografia, por gentileza, podem ficar à vontade para divergir. Usa aqui o microfone. Obrigado, João. Então espaço é o que está fora de mim e comigo se relaciona. E lugar é o que se faz em mim durante a jornada. Eu estava viajando para Maceió de carro, e aí eu comecei a me perguntar, eu, Rossana e na época Arthur, por que a ida parece mais longa que a volta? Conversando sobre isso, a gente se deu conta do seguinte: quando nós vamos por lugares desconhecidos, nossa consciência precisa reconhecer as paisagens, e então ela precisa de um tempo maior para construir sinapses de reconhecimento. E quando a gente vai e retorna, já reconhecida, nos dá a sensação de que o retorno foi mais rápido. Então, o lugar é isso que se faz em mim. O lugar é o que me habita. O lugar não é a cidade onde eu nasci, é o que me habita. Tá certo? Então o lugar é esse recorte do que está fora de mim, mas se faz na minha jornada, na minha travessia com o mundo. Então são essas duas ideias básicas. E aí nós temos três lugares que se faz e se fez e está se fazendo dentro de cada um de nós: a escola, a secretaria e Natal. É Denison? Fica aí, ó. Essa é uma imagem, muitos de vocês já me viram falar muito sobre isso. Eu vou insistir com essa ideia para quem ainda não viu. Essa é uma sala de aula do início do século XVII. Era uma desordem, tá certo? Uma desordem. Lá na Europa, começa-se a se organizar a escola. Aqui é uma sala de aula do final do século XVII. O título daquele quadro anterior é O Velho Mestre, e o título desse quadro é Jean Baptiste La Salle. Então a gente sai dessa desordem, que era a média de 10, 8 horas aí dentro, o mestre ensinando a cada um por vez, sem livro de idade comum, sem idade comum, uma desordem muito grande. E aí a gente vai para uma coisa mais ordenada. Nós vamos para uma sala com pessoas de mesma idade, um livro didático igual para todo mundo, proximidade, essas coisas todas. Aqui são referências que organizaram a escola. Então nós temos Comênios, que teve uma importância muito grande, e a Ratio Studiorum dos jesuítas, que estruturou essa forma de pensar a escola. E aí nós temos duas invenções da época, que é o relógio mecânico e a tipografia. O relógio, a ordem exata em tudo, e engraçado que dentro da escola a gente não se pergunta muito sobre o tempo de aprendizagem. Nós temos rituais na escola e a gente cumpre os horários. Tempo, relógio. Gente, o que é tempo relógio? É um tempo fora de mim. Eu como de 12 horas, não porque tenho fome, mas porque é a hora de almoçar. 19 horas, hora de jantar. Então, o tempo relógio é o tempo fora de mim. Qual é o conceito de tempo que tem se trabalhado na universidade, alguns professores de filosofia? A ideia deles é de que o tempo é o modo do ser. Então, as pessoas são o tempo, mas aí constrói um problema. Como nos organizarmos? Se cada um estiver dentro do seu tempo, não é?
Eu aproveitava essa ideia nas aulas do doutorado, eu chegava atrasado, o professor dizia, Walter, você está atrasado. Eu dizia, não, professor, o tempo é o modo do ser. Se o senhor provar o inverso dessa ideia, aí eu estou atrasado. Mas como você não conseguiu provar até agora, eu estou no meu tempo, eu cheguei na hora. Então a gente estuda para aproveitar também algumas coisas, né? Para argumentar. A outra coisa é a tipografia. A tipografia, ela é uma revolução na produção, todos vocês sabem disso, não preciso entrar em detalhes sobre isso. Mas o que é que tem de importante na tipografia para a cabeça da gente, para a escola como um lugar dentro da gente? É que a tipografia é o mesmo texto em todas as folhas, igual. Eu achei maravilhosa a apresentação cultural aqui, porque vocês viram, e só agora de tarde foi que eu me dei conta. A Rosana comentou rapidamente ali, que eu coordenei os professores de Libras dentro do departamento, que eu era o vice-chefe. E eu conversei muito com eles sobre a cultura surda. E eles me presentearam com muitos livros, então eu estudei um pouco. Gente, a Libras não é um movimento só de sinais. Libras é o corpo todo. É o corpo todo. Então é uma língua de corpo, não é uma língua só de dedinhos de organização, é uma língua de corpo. Né? Vocês viram que eles falam com todo o corpo, eles se movimentam todo. Não é o nosso hábito, a gente fala muito, né? A gente não mexe muito nosso corpo. Pois bem, então eles mostraram para a gente também aqui, eles têm avançado muito nessa diversidade, né? Então, no Djalma Maranhão nós lutávamos muito pelas carteiras da sala de aula, não era, Luciene? E aí hoje eu me dou conta de que a carteira, gente, nós professores não conseguimos imaginar uma sala de aula muitas vezes, não todo mundo, sem carteira. Sabe o que é a carteira? Uma cela historicamente construída, porque aquela sala de aula bagunçada, para poder ser ordenada, teve um profissional que muito professor gostaria que voltasse. Sabe qual é o nome dele? Adestrador de crianças. Para poder construir a carteira na sala de aula, existia um profissional chamado adestrador de crianças. Qual era o papel do adestrador de crianças? Amarrar as crianças nas cadeiras. E eu achei interessante porque isso se espalhou. Quando eu vou dar comida de Túlio, que tem 11 meses, eu amarro ele numa cadeirinha. Porque por ele era comendo assim, se mexendo o corpo, metendo a mão no prato e tudo. Aí a gente tem que pegar, né? Porque nós somos animais também, pegar o animalzinho e começar a dizer, olha. E aí você amarra, né? E tudo para a sua segurança. Tudo na sociedade é para a sua segurança. Eu não aguento mais banco, empresa, me esculhambar, me tomar meu tempo e dizer para a sua segurança e bem-estar, né? É terrível isso. Pois bem, então a carteira foi para isso. E tem um detalhe na história que eu estava estudando que eu achei muito bacana. As crianças que não se contentavam amarradas, que se mexiam e tal, existia uma tábua de um lado e uma tábua do outro para ele olhar para frente. Ele não podia mais olhar nem aqui nem aqui para frente. Entende? Por isso os nossos estudantes têm aula de pescoço, uma carteira atrás da outra. E aí é incrível como o que é histórico se naturalizou. Porque é natural para todos nós que a escola tenha sala de aula e carteiras. Vocês já imaginaram uma sala de aula sem carteiras? Uma vez eu dei uma resposta tão doida que eu mesmo fiquei parado lá na Avenida 9, no Zusa. Na discussão dos professores do Zusa, tem alguém aqui do Zusa? Pronto. Uma professora perguntou, Walter, tudo bem, essas suas ideias meio esquisitas aí. E como é que você pensa um segundo ano? Aí eu disse, que tal o segundo ano podia ser um grupo de dança. Aí eu fiquei, que doidice. Mas eu fiquei me dando conta que a cabeça da gente, quando eu falo da escola como um lugar, é que está dentro da gente. Escola não é prédio, escola não é escola municipal fulaninho de tal. Escola é o que está dentro da cabeça da gente. Então nós somos mentes escolarizadas. E isso foi secularmente construído. Por isso que a gente não consegue pensar outras formas de organização da escola, né? Foi o relógio, foi a tipografia, foi a carteira, que foi ordenando um modo de se conceber a escola. E aí,
Nenhuma escola do Brasil, eu digo isso só para provocar. Eu fui em Foz do Iguaçu, Vitória, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Manaus, Roraima, lá fui também. Todos os lugares por onde eu andei e outras mais cidades, todas as escolas, a foto é 3x4, todas. Isso é o discurso da escola. Qual é a preocupação da escola? Os conteúdos. O conteúdo científico, porque a escola trabalha o conhecimento sistematizado e produzido historicamente pela humanidade. É um discurso pronto. E nós perdemos o corpo dos estudantes. E o que eu tenho provocado na universidade, no curso de pedagogia, é que eu percebi que em pedagogia o pessoal só trabalhava Rousseau. Pois agora eu estou botando Marquês de Sade para as meninas assistir e conhecer a filosofia da alcova. E dizendo para as meninas que a gente tem muito problema, que a gente não trabalha na formação dos professores a afetividade, a sedução e o sexo. Nós não trabalhamos na escola, na universidade, o corpo. E tem uma coisa que eu estou me dando conta em pedagogia, que as meninas chegam nos primeiros períodos extremamente sexuadas e sex appeal. Chegam com seus decotes, com seus shortinhos e tal. E eu comecei a observar que quando vai passando o tempo, para o final do curso, elas estão todas cobertas. Entende? Parece que professor que tem seios bonitos não pode usar o decote. Parece que a gente não discute sobre o professor se apaixonar pelo estudante, o estudante se apaixonar pelo professor, de que o ato de conhecer é um ato de sedução, de envolvimento, entende? E aí a gente soterra algo que ocorre porque nós somos humanos, e como humanos que somos, isso também nos constitui. Mas a discussão da gente é uma discussão que nos faz travar, entende? Quando a gente toca em sexo, a primeira coisa, todo mundo ri. A gente não consegue. E aí eu estava dizendo para as meninas, gente, se preparem, porque vocês vão entrar numa sala de aula, um estudante vai olhar para vocês, porque ainda temos estudantes na universidade que eu acho muito engraçado, elas ainda falam assim, maninha vai passar para me pegar. Eu digo, meu Deus, que professor eu estou formando. Aí eu digo para elas, meninas, vocês vão chegar numa escola e o estudante vai olhar para você e vai botar a mãozinha assim e vai dizer, sua arrombada. E aí eu quero ver o que é que você vai dizer. Entende? E aí eu quero ver o que é que você vai dizer com essa sua cabecinha pequena burguesa. Não é? Que não discute essas coisas. Então, reorganização do pensamento, trabalhar as coisas como as coisas são e não como nós idealizamos o mundo, não é? Pois bem, aqui vem uma das coisas que eu acho mais lindas da profissão docente. É engraçado que na construção da casa, o pedreiro teve que vir fazer um trabalho fora do grupo, aí ele cobrou um preço alto. Aí eu disse para ele, o senhor não acha que esse preço está muito elevado não, para o que o senhor vai fazer? Aí ele olhou para mim e disse, se o senhor não valoriza a sua profissão, a minha eu valorizo. Então ele deu uma lição da gente, ele deu uma lição que são muito bacana. O senhor está certo, vou inclusive pagar com gosto. Pois bem, uma das coisas, gente, mais bacanas da nossa profissão é que a educação não é um fenômeno unicamente da escola, mas a escola é um dos primeiros espaços públicos onde se apresenta ao mundo a nova geração. Só quando nós somos pai e mãe é que a gente sabe o que é a escola. Do ponto de vista do lugar do espaço público, que ele sai de casa e vai para a escola. E na escola ele se relaciona com outras pessoas. E tudo o que mais nós queremos como pai e mãe, eu falo como pai, é que ele tenha um bom professor, uma boa professora. Entendem? E é incrível que quando nós somos professor, nós esquecemos disso. Porque nós estamos só cumprindo uma obrigação.
nós como que desistimos da profissão. Entende? A profissão, portanto, ela é carregada dessa responsabilidade de apresentar o mundo a outra geração, seja no 9º ano do fundamental, seja no CBI. Nós estamos apresentando o mundo às crianças, às pessoas, e tem uma coisa que eu acho muito bonita: os estudantes gostam da gente, até que a gente prove o contrário, né? Os estudantes na partida não desgostam da gente não, mas às vezes no final do ano ele está odiando você. Então, como que a gente constrói a relação com eles na sala de aula, né? E aí cada professor tem uma importância assim enorme. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Aqui está cheio de professoras e de professores. É que nós não temos dimensão do lugar que nós ocupamos. Como é estratégico, como é importante a orientação que a gente está dando ali para aquela turma com a qual nós estamos trabalhando, não é? Isso não quer dizer que nós vamos salvar o mundo, porque nós não vamos salvar o mundo. E esse negócio de que o professor é psicólogo, o professor é assistente social, acabar com isso, entende? Acabar com isso. Não é a nossa tarefa. Nós somos professores. Como professor, o que eu quero é levar os estudantes com os quais eu trabalho aonde sozinhos eles não iriam. É isso que eu quero como professor. Eu quero levá-los aonde sozinhos eles não iriam. Então eu quero apontar alguns caminhos e conduzir-me junto com eles, né? E a beleza da escola é um lugar onde gente se encontra. Gente, eu vou dizer para vocês uma sensação minha de professor. A sensação que eu tenho é como se o que nós estamos trabalhando, entendam bem, é uma sensação de inutilidade. É como se esses conteúdos, eles tivessem um problema muito grave, porque eles nem ajudam bem as pessoas a melhorar na relação com as pessoas e nem ajudam bem elas a resolver problemas no seu dia a dia. Então a gente tem um problema com os conteúdos. Que conteúdos devem ser trabalhados nos encontros do ano todo que a gente convive com essas crianças e com esses jovens? O que a gente pode fazer? Porque perguntem a si mesmo: os conteúdos que nós trabalhamos, fomos nós que estabelecemos? Sabe? E muitas vezes a sensação que eu tenho é que os nossos planejamentos são uma repetição do ano, do outro ano, do outro ano. Uma das maiores invenções foi a passagem de ano novo, porque a gente chega a dezembro acabado, mas tem 31 de dezembro que a gente sabe que o outro dia é só continuidade do 31 de dezembro, mas 31 de dezembro simbolicamente é o fim do ano e a possibilidade de um mundo completamente diferente. Então a entrada de ano novo é fantástica, porque todos é uma energia do novo ano que está surgindo e a gente se planeja e tem ideias e deseja e tudo, entende? Então essa possibilidade de reorganização permanente, eu acho isso muito bonito. Então a coisa que eu acho mais bonita da escola, olha, Shakespeare em Romeu e Julieta, ele diz uma coisa que eu passei muito tempo parado quando eu estava lendo Romeu e Julieta. E João foi uma pessoa que me ajudou muito na literatura, me levava as coisas de Dona Inácia lá de João Maranhão, né, João Oliveira. Então Shakespeare diz assim em Romeu e Julieta: o amor corre para o amor como os livros correm para os escolares. O amor foge do amor como as crianças que vão para a escola com os olhos entristecidos. Como nós podemos reaprender o mundo com as crianças? Sabe? Se vamos para a escola ensinar e não nos encontrar com eles, então me parece que a gente não está muito disposto a trocar o suco de caju pelo suco de acerola. Entende? Outro suco que a gente deseja. Como transformar a escola num espaço em que a gente tenha vontade de ir, de se encontrar com as pessoas, né? Isso são perguntas que eu me faço na prática docente mesmo, lá no Pedagogia. Pois bem, como dizer, agora vem um problema. Se nós apresentamos o mundo a essa geração, como dizer aos novos que este mundo será deles, se eles não têm um lugar garantido? Se o mundo sequer precisa deles, porque já há desempregados demais.
Cada pobre a mais é uma ameaça adicional à segurança social. Como introduzir as crianças nesse mundo? Entendem? Isso é um problema político e social. E essa imagem me chocou muito. Eu confesso a vocês que eu me reconheci naquele cara que diz assim: não limpa o para-brisa não. E eu orientei uma pesquisa agora, bem rapidinha, na turma de letras, que as meninas fizeram um tema. São lugares que educam. Então eu passo o semestre todinho só uma unidade de lugares que educam. Sabe qual foi o lugar que as meninas escolheram? O sinal. Aí eu olhei para o grupo e disse: o sinal educa. Se vocês estão dizendo, vão atrás. Sabe o que elas descobriram? Que na frente do Nordestão, na Roberto Freire, tem uma pessoa que faz 20 anos que vive ali pedindo moeda. E que ela vive desse dinheiro. E que as pessoas que entregam panfletos no sinal, elas vão para um carro, elas contam mentalmente: 1, 2, 3, 4. Se não baixou o vidro, ela passa para o carro seguinte. E eu achei incrível, porque quer dizer, puxa vida, nada está desprovido de uma racionalidade, de uma organização, de um modo de ser e de um modo de se organizar. Eu vou abrir só mais um parêntese. Nós fizemos um estudo do Veras. Conhecem, né? Uma casa de recurso, um cabaré, um lugar assim. Sabe o que acontece nessas casas? As moças de manhã recebem aulas de orientação de como abordar o cliente. Então quer dizer, até para este serviço, você precisa de orientações de um processo de educação, né? Porque não se aborda o cliente de qualquer modo. E cada vez mais eu vou descobrindo lugares e formas que vai se trabalhando e se educando as pessoas. Pois bem, ok, terminando. Aqui tudo, gente. Escola, terminei escola. Fenômeno humano, escola. Vou entrar em Secretaria de Educação. Então nós temos nas escolas municipais, para mim, a necessidade de nos dispormos a reorganizar um pouco mais a nossa própria forma de pensamento. Quanto à Secretaria de Educação, aqui foi a colaboração de Berenice, que faz a pesquisa da história da Secretaria Municipal de Educação de Natal. Nós temos um período de 56 a 59, com Djalma Maranhão, em 56, prefeito, indicado. Eu fiquei muito assustado quando eu vi que ele foi indicado por Dinardo Maris. Aí eu pensei, poxa, o prefeito que eu acreditava que era o mais popular, mais envolvido e tal, foi indicado por Dinardo Maris. A gente não escapa das famílias, né? A gente tem que buscar uma forma. Para mim, até hoje eu sonho com isso. O dia que a gente vai escapar dessas famílias, né? Maris, Maranhão, Alves, Maia e companhia, né? Pois bem, Djalma Maranhão, Moacir de Góes, chefe de gabinete, 1957, as escolinhas. Como é que começam as escolas da Secretaria Municipal de Educação de Natal? Omar Pimenta vai nas casas, pergunta se aquela mulher quer ceder um lugar da casa, que tem alguém lá que sabe ler e escrever, e se quer formar uma sala de aula dentro da casa. E a mulher aceita, então, ok, está aberta uma escolinha em Natal. Quando se chegou ao número de 200 escolinhas, se instaurou a rede municipal de escolas de Natal e se criou a Secretaria Municipal de Educação de Natal. Então, outro fenômeno é a criação do ginásio municipal em 58, em 59 a Escola Técnica de Comércio Municipal, Secretaria Municipal de Educação também. Então a gente vem para 1960 com os comitês nacionalistas que elegem o primeiro prefeito de Natal, Djalma Maranhão. Com a eleição de Djalma Maranhão, a gente vai ter Moacir de Góes sendo aí o primeiro secretário de Educação de Natal. E Moacir de Góes, dialogando com as ROCAS e outros comitês nacionalistas, constrói a campanha de pé no chão, também se aprende a ler. Qual é a característica da Secretaria de Educação até 61? Até 63? É uma secretaria dialógica, é uma secretaria que organiza e que dialoga com a cidade e se constrói. Depois disso, e é importante dizer também que eu tenho estudado um pouquinho as 40 horas de Angicos, as 40 horas de Angicos não foi o que sempre se diz sobre ela. Uma experiência fantástica, blá, 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 tem muitas coisas ali que a gente precisa rever sobre o que foi a experiência. De Aloysio Alves se contrapondo a Djalma Maranhão. E Aloysio Alves mandando Calazans ir a Pernambuco buscar Paulo Freire para experimentar uma coisa que não foi exatamente o que se fala.
Qual é a experiência rica do ponto de vista da criação que a gente tem? A campanha de pé no chão também se aprende a ler. Qual é o processo que antecede escolas radiofônicas de Natal? Então nós temos algumas experiências fantásticas em Natal, fantásticas, e discursos construídos que não são verdade, como a campanha das 40 horas de Angicos. Pois bem, nós vamos ter depois de 60 a campanha de pé no chão e construído aí em 62 o Centro de Formação de Professores e depois o primeiro Encontro Nacional de Alfabetização, que o Natal está lá marcando. Regulamentação do ensino municipal. Antes, a nossa Secretaria de Educação, ela nasce da Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos. Então, depois dessa secretaria se cria um departamento. Depois do departamento é que se cria, em 19 de dezembro de 59, a prefeitura lá diretamente, a Secretaria de Educação e Cultura de Natal. Se cria então em 19 de dezembro de 1959. Gente, com a ditadura militar, muda tudo. A Secretaria de Educação deixa de ser dialógica e organizadora para ser ordenadora e técnico-burocrata. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção com todo carinho, primeiro, é que a gente tem dentro da escola uma série de professores com uma escola organizada na cabeça que não corresponde ao que precisa ser para aquela comunidade. Portanto, esses professores precisam repensar todo o ritual da escola e seu formato, e uma Secretaria de Educação que começou transformando e relacionando e dialogando com o Natal e que tornou-se ordenadora e tecnoburocrata. E então, eu quero dizer aqui, tem muitos técnicos da Secretaria e todos vocês sabem que os secretários são efêmeros. Os professores são muito mais permanentes e os técnicos do que os secretários de Educação, tá certo? Portanto, uma coisa que eu quero chamar a atenção da Secretaria é que ela precisa reorganizar radicalmente seu pensamento. O pensamento da Secretaria de Educação é um pensamento que herdou da ditadura uma forma de organização e de operar que não ajuda a gente a fluir com um projeto de educação para Natal. Tá certo? Então, eu estou dizendo isso porque também lá dentro tem muita gente que eu acredito que tem toda a disposição e sensibilidade e entende isso também, né? Como dentro das escolas, professores que também compreendem isso e que também estão dispostos a pensar um projeto de educação transformador. A imagem da primeira Secretaria Municipal de Educação de Natal, aqui não interessa muito, é uma organização. E por último eu quero falar aqui, uma cidade. 1988, eu cheguei na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, recebi uma delegação da Bahia. Desce os baianos, aí chega uma baiana muito bonita e diz: Walter Júnior, qual é o prato típico de Natal? Gente, eu fiquei olhando para ela, não sabia responder. Aí a amiguinha dela brincou comigo, disse: é pato com laranja. Aí eu fiquei: puxa, eu não sei da minha cidade. Depois quando eu me dei conta, eu não sabia da minha cidade. E aí eu fui atrás da minha cidade. Da cidade que eu tenho um amor muito grande, porque eu venho estudando, compreendendo mais. Natal é uma cidade que não é. Essa é a conclusão que eu estou chegando temporariamente. O que é Natal? Uma cidade que não é. Por que isso? Porque eu cobrava de Natal ser como Recife. Eu cobrava de Natal ser como Maranhão. Eu cobrava de Natal ser como João Pessoa. Mas Natal tem características que a faz extremamente singular. E aí eu queria chamar a atenção de todas as professoras e professores de Natal, que não dá para a gente educar as pessoas da cidade sem saber a história da cidade. É preciso saber a história do lugar para melhor educar. E aí, Natal é uma cidade que não é. Como dunas e ondas, ela transforma-se antes de ser. Rosana, quem foi que disse que Natal nasceu no lugar errado? Foi Henrique Castriciano. Henrique Castriciano escreveu dizendo que Natal nasceu no lugar errado. Quando você olha via costeira, dunas e mar, e você vê nas dunas dos 12 quilômetros que a gente tem aí, um pouquinho mais da via costeira, a vegetação subcalicifólia. Acho lindo.
ao encontro do sertão com o litoral. Você tem cactos na paisagem. E aí você olha as dunas. Henrique Castriciano disse que Natal nasceu no lugar errado, porque imaginem olhar para um lugar e só dunas. O que é que você vai plantar em dunas? Nada. Então para eles Natal devia nascer onde hoje a gente chama a Zona Norte, do outro lado. E aí, como dunas e ondas, ela transforma-se antes de ser. A sensação que eu tenho como morador de Natal é que nós não somos e nem precisamos necessariamente ser. Por quê? Porque nós nos movemos como as dunas e nós somos como o mar. As ondas que nunca são, porque quando elas estão sendo, deixam de ser, e vem uma nova onda, entende? E como as dunas que sempre mudam ao sabor dos ventos. Natal adora uma novidade. Onde é o point de Natal? Onde está a coisa sendo inaugurada, né? Onde está a coisa sendo inaugurada é o point de Natal. Então nós somos nós somos nômades, e eu acho isso bonito, entende? Isso é muito bacana, nós somos um pouco disso. Quem me fez ver isso foi Caicó, porque Caicó é das rochas do lago, é do rio, e eu vejo a outra margem, aqui não. Então nós temos características fantásticas, que não se cobre de Natal, que ela não precisa ter. Então a ideia que eu cheguei foi: Natal é uma cidade que não é, ela é sempre, o tempo todo. Uma característica cultural é gerar e não ser. Nós somos muito inventivos. Por isso que eu acredito na gente, sabe? Por isso que eu acredito na gente. Vocês fazendo na escola, a gente fazendo lá na UFRN, porque nós temos uma capacidade de invenção fantástica. E tem coisas que me chamam muito a atenção de Natal. Quem foi o relator do Fundeb? Fátima Bezerra. Quem era o secretário de Educação Básica na época de transformações históricas da educação brasileira? Era Chagas. Entendem? Então nós temos Nízia Floresta, que é pertinho da gente. A gente tem a Escola do Rádio. A gente tem a campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. A gente é tão esquisito e tão estranho a gente mesmo, que quando a gente fala da campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, muitos professores se referem a Paulo Freire. Não foi Paulo Freire, não foi. Um dos grandes intelectuais da campanha foi Moacir de Góes. Moacir de Góes. Agora, como nós preferimos aquilo que nos iguala ao que nos distingue, então nós não nos afirmamos como intelectuais. E uma coisa que, como professor, eu posso dizer: Natal é uma cidade celeiro de professores fantásticos, sabe? Muito bons, que quando saem daqui, brilham muito dos outros estados, dos outros lugares. Então nós somos bons. E nós somos este ser heráclítico do Pantarrei, né, João Oliveira? Do Pantarrei, tudo flui. Nós somos dessa cidade. Cada vez mais eu amo ser de Natal, porque eu não preciso ser. Entende? Então, onde não se é, existe a necessidade permanente de se inventar. E aí, o último ponto: raízes para um projeto de educação natalense. Eu trouxe aqui a poesia da Zila Mamed. Zila Mamed constrói uns versos muito bonitos. E aí, para Zila Mamed, salto esculpido sobre o vão de aço do espaço em chão de pedra e de aço, onde não permaneço, passo. E todos sabem que Zila Mamed até hoje tem dúvidas se ela se afogou ou se ela se jogou para se encher de mar, porque ela gostava muito do mar, né? Então ninguém sabe até hoje o que foi que de fato ocorreu com ela tão pertinho aí dessa fonte. Gente, nós temos de um lado duas pilastras. Eu peguei essa fonte porque eu digo, ela diz muito para a gente. Nós temos as escolas municipais de Natal, nós temos a Secretaria Municipal de Educação, construindo a ponte de educação dos nossos natalenses. Eu vim aqui dizer para vocês, fazer uma convocação e uma provocação. Nós juntos precisamos acabar, quebrar o muro entre as escolas e a Secretaria de Educação. Entende? Precisamos quebrar esse muro. E aí, só vamos quebrar o muro se também a secretaria e as escolas estiverem dispostas, e lembrar que nós não temos que fazer o sistema funcionar, nós temos que cuidar dos natalenses.
Então o foco são as crianças, os jovens e os adultos. E aí nós precisamos cuidar juntos. Se continuarmos nos apartando, nos separando, a gente não vai para lugar nenhum. E nós não vamos estar cuidando como podemos de Natal e dos natalenses. E a nossa tarefa de educação é muito grande. Todos sabem que eu discuto muita gestão democrática. E reorganizar o pensamento político em Natal e no Estado é fundamental. Fundamental, tá certo? Pois bem. Aí tem duas ideias que eu queria trazer para vocês, que quebrar o muro implica. Gente, nós temos aqui, eu fui ao Equador e à Colômbia recentemente, e lá eu aprendi com um grupo de que existe o que eles chamam, que eu achei lindo, Pachamama. Para eles, não há separação entre o homem, o rio, o mar, o ar, o céu. É uma concepção de terra. E quando eles enterram uma pessoa, eles enterram na posição fetal, porque eles dizem que estão devolvendo a Pachamama, entende? E eles celebram essa passagem das pessoas. Eu acho isso muito bonito. Eu compreendo, estou disposto ou disposta a educar e cuidar das pessoas na escola de trabalho. Então, essa é uma pergunta para os técnicos da secretaria, essa é uma pergunta para os profissionais das escolas também. Tá certo? Cada um de vocês está disposto a fazer diferente ou continuar uma guerra que nos diminui? Como é que nós podemos trabalhar juntos, fazer juntos? Mas fazer juntos não significa ausência de conflito, não. Vai ter conflito, né? Porque gente, quando se reúne, tem conflito. Toda vida que eu digo isso, eu me lembro. A gente às vezes acorda de manhã, não sabe nem porquê, mas está com raiva. Está com raiva de alguma coisa. Eu acho isso muito engraçado, porque você está com raiva, não sabe de quê. E a pior coisa do mundo é alguém ficar do lado da gente perguntando o que é que você tem. O que é que você tem? O que é que você tem? Não? Estou com raiva, ponto. Eu não sei porquê. Imagina a relação com os outros. Então é complexo. A Secretaria de Educação está disposta a dialogar com as outras secretarias, especialmente a de saúde, e construir um projeto político da Secretaria Municipal de Educação. Uma coisa que eu observei na Secretaria de Educação: um setor precisa conversar mais com o outro setor. E precisa construir um projeto de relação dos setores. E as pessoas que estão lá, isso eu acredito que é possível a gente trabalhar. O FRN, SME, escolas, SIM e a Prefeitura estão dispostas a sair das trincheiras e dialogar sobre o projeto de educação para cuidar e educar os natalenses, porque dentro da universidade eu estou levando esse debate também. Gente, nós não podemos ficar aqui pensando que especialização a gente vai fazer para o município. A gente tem que ouvir o município o que é que eles precisam. Como é que eles estão, quais são as necessidades de saberes, entende? Então, isso a gente está trabalhando muito forte lá no nosso departamento. Gente, chegando aí para os finalmente, existem trilhos e trilhas, né? Os trilhos estão dados, as trilhas nós construímos. Mas para construir as trilhas, eu aprendi algo importantíssimo na viagem. Eu estava na cidade de Banhos, no Equador. Meus amigos chegaram e disseram o seguinte: Walter, existe aí aquela coisa da gente estar viajando com o tempo, aí o que é que a gente vai fazer hoje, né? E então eles disseram: Walter, tem rafting. Aí eu olhei para ele e disse: eu não sei o que é isso não, mas eu vou. E aí, quando eu fui para o rafting, eu cheguei lá, o instrutor sentou a gente com esses equipamentos tudinho aí, e eu comecei a ver aquela corredeira, uma água forte, cheia de pedra e tudo, e o barquinho de borracha. E ele explicando pra gente, quando ele terminou: e aí, se o barco virar, eu vou fazer assim com o remo, que é para vocês irem para a direita. E eu faço assim, vocês e tal. Aí eu disse: homem, se o barco virar, eu vou lá prestar atenção ao instrutor. Eu vou querer ir para a margem, vou nadar, né? Qualquer coisa assim. E aí, quando ele terminou a instrução, eu olhei para Alessandro e disse: Alessandro, nós vamos morrer. Aí Alessandro disse: tu vai? Eu disse: eu vou. Porque mesmo sendo tão arriscado, a gente não pode ser frouxo não. Na vida tem que ter coragem. Então vamos embora. E aí a gente foi. Quando esse negócio terminou, que a gente chegou lá embaixo, que o barquinho ficou na calmaria, eu aprendi 3 coisas básicas. Que a vida é preciso juntos, eles diziam muita palavra, juntos, fuertes
Na vida tem que ser junto, forte, coragem, juntos e forte. Né? Essas 3 palavras, eu acho que era isso que eu guardei. Então, na vida a gente tem que ter coragem, estar juntos. Essas 3 coisas que eu guardei para mim do rápido. E estavam nos livros ao final. Né? Vou, último slide, declamar para vocês uma poesia de um homem que nunca viu o mar, Manuel Chudu. Manuel Chudu é aqui paraibano e ele dizia o seguinte: o mar se orgulha por ser vigoroso, forte e gigantesco, que nada lhe limita, se ergue, se abaixa, se move, se agita, parece um dragão feroz e raivoso. É verde, azulado, sereno, espumoso. É verde, azulado, sereno, espumoso, se espalha na terra, quer subir pro ar, retumba, ribomba, peneira, não para, não sangra, nem seca, nem cansa. São esses os fenômenos da beira do mar. E aí eu quero trazer para a Odisseia, que na Odisseia diz que nós somos o mar polissonoro. Eu gostaria de dizer a todos vocês que disseram muito para todos nós que nós somos lagoas. E eu queria reafirmar a ideia de que nós somos um mar polissonoro, não lagoas. Tá certo? E que esses mares nos habitam. Então, reinventar o sistema municipal de Natal depende de cada um de nós. Né? E uma coisa que é quebrar o muro que nos separa, secretaria, escolas, e estabelecer uma relação de bem-querer e de cuidado com esse público todo de Natal com o qual nós trabalhamos, do CMEI ao doutorado. Então, muito obrigado. Obrigada, Paula, pela brilhante palestra. Acredito que todos nós ficamos revigorados e fica bem evidente que as nossas angústias têm saída desde que a gente acredite naquilo que faz, acredite no potencial que nós temos. Michel.